Irmãos, louvor maravilhoso, né? Quando tocaste em mim pela primeira vez. Oh, maravilha. Eu me lembro, Senhor, quando o Senhor me tocou pela primeira vez. Você se lembra? A conversão, meu irmão, é um ato e um processo. O ato é o sim. É você falar o sim. Não, eu quero. Não quero mais a vida que eu vivia. Só que nós não consertamos tudo naquele momento. Sabe? Nós vamos aos poucos, né? Deixando... infelizmente a gente acaba deixando até amizades, porque as amizades são muito ligadas ao mundo, algumas delas, né? E a gente vai adquirindo, mas o Senhor não nos deixa sozinhos, tá? Tem sempre aqueles que se aproximam, né? Outros amigos, e é uma coisa assim diferente, né? A gente tem o ato e o processo. Nesse processo a gente vai caminhando, vai tomando ciência e consciência das coisas do Senhor. É um período perigoso, porque tem muita gente que começa a conversão, já quer sair pregando, já quer sair fazendo milagre, operando isso, aquilo. Cuidado, né? O próprio Jesus tem uma sugestão, uma ordem, né, que bate muito com isso aí. Permanecei em Jerusalém, até que sejais revestidos do alto. Olha só que importante isso. Então, você converteu, pois você fica em Jerusalém, tá? Até que você tenha a ação do Espírito Santo na sua vida de verdade, né? De verdade. Amém? Mas essa não é a mensagem de hoje, não. Esse foi por causa do louvor, hein? Quando tocaste em mim pela primeira vez. Maravilha, maravilha. Só o Senhor mesmo para nos, né, aliviar os nossos corações em momentos difíceis, né? Mas nós sabemos para onde vamos. Essa é a alegria do nosso coração. Então os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que o povo de Samaria havia acolhido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, assim que desceram até eles, oraram para que recebessem o Espírito Santo, porquanto o Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Sendo assim, à medida em que Pedro e João lhes impunham as mãos, recebiam estes o Espírito Santo. Observando Simão que o Espírito era concedido por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: dai-me também a mim este poder, para que a quem eu impuser as mãos ganhe o Espírito Santo. Diante disso, replicou-lhe Pedro: que o teu dinheiro siga contigo para a tua perdição, pois intentastes comprar por meio dele o dom gratuito de Deus. Tu tens parceria, não tens parceria nem porção neste ministério, porque o teu coração não é honesto perante Deus. Arrepende-te, portanto, dessa tua malignidade e ora ao Senhor. É possível que te seja perdoada a intenção do teu coração, pois vejo que estás cheio de amargura e atado pelos laços do pecado. Só até aqui. Isso está em Atos 8:14. Senhor, nós louvamos o teu nome e te glorificamos, porque o Senhor tem revelado aquilo que está por trás da letra, para que possamos absorver tudo, toda a essência do seu ensinamento, da sua palavra, e que nós pedimos nessa hora de sabedoria, Senhor, para que possamos falar, ser usados pelo Senhor, pelo teu Santo Espírito, para a honra e glória do seu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, isso é uma passagem muito importante. Muitas pessoas hoje, elas saem da direção do Senhor. Às vezes estão dentro da igreja e saem da direção do Senhor, começam a se empolgar
com manifestação, o Senhor usando, o Senhor agindo, né? Aí sim a pessoa se perde e começa a achar que aquilo que está acontecendo, aquela manifestação do Espírito Santo, é porque ela é importante. Essas pessoas vão cair, porque o importante é que nós diminuamos cada vez mais e o Espírito Santo, o Senhor, apareça nas nossas atitudes cada vez mais. Portanto, irmãos, e esse homem, o título até diz aqui, os títulos não são tão confiáveis, viu? Os títulos não são inspirados, eles não foram inspirados na hora de escrever a Bíblia. A Bíblia foi escrita sem títulos, sem versículos, sem capítulos, né? Apenas assim, uma linha após a outra na sequência. E depois, quando Gutenberg inventou, né, a tipografia para impressão de livros, é que eles acharam melhor fazer separações para facilitar a leitura. E os títulos foram incluídos depois. Então, tem muitos títulos muito interessantes, mas tem título até que nem condiz com a verdade, ok? Mas esse aqui é um título interessante. Diz assim: Pedro repreende o falso crente. Olha que interessante. Pedro repreende o falso crente. Os apóstolos, Jerusalém, meus irmãos, é capital de Judá. E era do Reino do Sul, Judá e Jerusalém, capital de Judá, e Benjamim, a tribo de Benjamim, são as duas tribos que ficaram ali na parte sul. As 10 tribos do norte, elas se perderam. Algumas pessoas ficaram, mas a maioria foi trocada de lugar pelos assírios. Os assírios tinham esse costume de, quando conquistavam um lugar, eles levavam a população dali para outro lugar e traziam a população de um outro lugar para ali. Então é por isso que na época de Jesus havia muita dificuldade de relacionamento entre os judeus e os samaritanos. Muitas vezes Jesus deu exemplos até em cima de samaritanos para que se aumentasse o amor, né, dos judeus com os samaritanos, mas é por causa disso, né? Este era o problema. Ali a região de Samaria, muitos acolheram a palavra do Senhor. E então os apóstolos, atentos a isso, os apóstolos de Jerusalém, atentos a isto, mandaram Pedro e João para que falassem do Evangelho, para que levassem a palavra, né? Temos que notar que isso está em Atos 8, pouco depois da descida do Espírito Santo em Pentecostes. Pouco depois, né? Pentecostes foi ali no comecinho do livro de Atos, quando desceu uma língua de fogo sobre cada um deles. Então, ali, os discípulos foram para lá, Pedro e João, e eles oravam para que as pessoas recebessem o Espírito Santo. E o Espírito Santo era derramado sobre eles. É o mesmo, irmãos, o mesmo Espírito Santo que hoje é derramado sobre nós, né? Quando oramos, muitas pessoas às vezes são batizadas com o Espírito Santo, com a imposição de mãos, né? E quando o coração está puro para receber, né? E para receber aquela ação do Espírito Santo, o coração está aberto. Muitos recebem o Espírito Santo verdadeiramente. E ali ele ainda não havia sido distribuído a todos, né? Digamos assim. E aqui diz inclusive que muitos já haviam sido batizados, né? Batizados nas águas, em nome de Jesus. Foram batizados nas águas, né? Mas não foram batizados pelo Espírito Santo. E nem nesse batismo das águas, né, não foi no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi no nome de Jesus. Então aquele complemento, né, ali aqueles apóstolos foram para poder abençoá-los, levá-los e dar continuidade àquele começo de conversão àqueles novos crentes ali da região de Samaria.
eles foram ajudar a direcioná-los. É importante aquele louvor, né? Que fala do primeiro amor, né? Do primeiro chamado, a primeira vez que você ouve. Você precisa de pessoas. Tem igrejas que chamam de discipulado, né? Aquela continuação, para que aquele acompanhamento, para que a pessoa possa crescer na graça e no conhecimento, entendendo os limites do homem, né? E não pensando que certas coisas que o Espírito Santo age em nós, certas situações que o Espírito Santo permite e faz através de nós, não é nosso, é a ação do Espírito Santo por nosso intermédio. Quando você tem um coração que está puro e se deixa usar como um vaso de honra nas mãos do Senhor, então a obra se completa, você alcança aquele que está ao seu lado com palavras de salvação, né? Com palavras de crescimento espiritual, palavras de sabedoria que vêm da boca do Senhor, passa pelos seus ouvidos e você passa aquilo através da sua voz, através do seu falar, para aquelas pessoas que estão necessitadas de ouvir a voz do Senhor através de você. Não é a sua voz, é a voz do Senhor. E esse homem, que até um pouco antes, né, ele chamava Simão, ele praticava feitiçaria ali na cidade. Então, as pessoas, muitos ficavam encantados com feitiçaria. Irmãos, devemos ter muito cuidado com isso. Tem religiões que buscam tipos de feitiçarias, conversar com mortos, né? Isso, o inimigo conhece a vida de todos, sabe? Então ele trazer numa mesa, ou seja, onde for, a voz de alguém, de um pai, de uma mãe, de um filho, isso é fácil para ele, é fácil, né? A Bíblia fala em diversos lugares. Saul foi consultar a pitonisa. Né? Saul, que era ungido, foi ungido rei, foi consultar a pitonisa. Ele se perdeu completamente, perdeu a direção. Então nós precisamos tomar muito cuidado com essas coisas, porque nos enganam. Essas coisas nos enganam. Ouça a voz do Senhor. Essa voz é inconfundível. A voz daquilo que um pai fez, uma mãe fez, um filho fez, o inimigo sabe. O inimigo sabe porque fala do passado, né? Agora, do nosso futuro, só Deus sabe. O inimigo não. O inimigo tentou aprontar em muitas situações, porque ele sabia que viria um Salvador. Jesus viria. Então ele fez muitas tentativas de matar crianças para que Jesus não nascesse. Ele chegou a achar que Jesus seria Moisés, né? Promoveu o assassinato de crianças. E até mesmo quando Jesus nasceu, né? Houve aquela morte de diversas crianças, né? Mataram crianças de até 2 anos, e Maria e José fugiram com Jesus para o Egito, né? Ficaram ali algum tempo. Então, muitas coisas acontecem para que as pessoas, o inimigo tente impedir o projeto de Deus de se realizar, né? E aqui, esse homem que tinha esse mau costume, estava sem direção, né? Talvez ele quis comprar esse dom, né? De impor as mãos e a pessoa receber o Espírito Santo, né? Dai-me também a mim esse poder, para que quem puser a mão ganhe o Espírito Santo. Isso aqui para ele era uma forma de vanglória dele. Ele queria ser importante, ele queria ganhar dinheiro com isso, né? Pedro deu uma palavra dura para ele. Pedro replicou, dizendo que o teu dinheiro siga contigo para a tua perdição, pois intentaste comprar por meio dele o dom gratuito de Deus. Então cuidado aí, né, com aquelas pessoas que cobram por um milagre, cobram por uma oração. De graça recebei, meu irmão, de graça dai, né? Agora,
Pedro teve muita sabedoria porque ele deu uma oportunidade para esse homem. A palavra de Pedro diz assim: arrepende-te, portanto, dessa tua malignidade e ora ao Senhor. É possível que te seja perdoada a intenção do teu coração. Olha só que palavra. Pedro chamou a atenção, exortou, falou, mas depois ele disse: arrepende-te. Então, por maior que seja o seu pecado, meu irmão, o Senhor tem uma solução para você, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse pecado não tem perdão, né? Mas se você está fazendo alguma coisa de errado, que não agrada ao Senhor, pede perdão. O Senhor tem para você uma grande vitória, o arrependimento, o seu nome ser contado entre os salvos, escrito no livro da vida, é uma grande vitória que você pode alcançar também. Louvado seja o nome do Senhor. Mas isso aí, você precisa estar em Jerusalém, Começa em Jerusalém. Você se converteu? Vá para os pés de Jesus, vá para Jerusalém, fique até que você seja revestido do alto, e aí sim, o Senhor vai te capacitar para levar a palavra, para receber sim, para receber não, para receber lutas, o evangelismo é isso aí. Lembra do Charles Kirk, que foi assassinado agora? Um jovem de 32 anos, casado, pai de 2 filhos, que vivia fazendo palestras, pregando sobre Jesus, levando aqueles jovens de dura cerviz, a palavra do Senhor, respondendo questionamentos. Foi assassinado. Foi assassinado porque ele era contra. Aliás, ele não era contra ninguém, não. Ele era a favor da Bíblia. A Bíblia defende certas coisas, e ele defendia aquilo. E aquele homem que o matou, aquele que era filho até de um religioso mórmon, estava tendo um relacionamento, com um transexual. Então ele ficou aborrecido com aquilo que o Charles Kirk falava, que está dentro da palavra, dentro da Bíblia, e então atirou nele. Infelizmente aquele jovem veio a falecer. Mas o que a gente pode pensar de consolo? Nós sabemos onde ele está, meu irmão? Um jovem que viveu para o Evangelho, viveu para levar a palavra. Em breve nós vamos encontrar com ele lá na eternidade. Você vai? Pois se prepara, fica aos pés de Jesus.